Olá, sejam bem-vindos ao Respiro Coreano. Hoje a gente vai falar da maior aventura desse canal, que foi estar no K-Festival. O K-Festival que teve a sua terceira edição, ou seja, foi o terceiro ano consecutivo aqui na capital, em Brasília. E um festival que vem crescendo, cada edição ficando maior. A gente esteve lá por 2 dias e foi uma experiência intensa. Vamos falar sobre isso? Mas antes eu queria pedir a você para ajudar aqui o canal. Se inscreve, curte, compartilha. Também entra lá no nosso Instagram. Aqui no canal a gente faz vídeo de 15 em 15 dias, ou seja, 2 vezes no mês. Mas lá no Instagram eu entro e coloco mais coisas, vou compartilhando sobre novidades, sobre os eventos, novos eventos que estiverem a acontecer. Aqui em Brasília tá chovendo evento. Já tem outros eventos não necessariamente coreanos, mas de cultura asiática, já tem outros agendados e eu sempre falo lá, sempre reposto lá no canal. Lá no canal, não. Aqui no canal, eu sempre falo para vocês darem uma olhadinha lá no Instagram, porque lá no Instagram eu interajo mais, com mais frequência, e aí vou passando tudo que eu vou encontrando. É um trabalho jornalístico mesmo, porque essa pessoa que aqui vos fala é uma jornalista, né? Que deixou de lado esse lado jornalístico por um tempo e voltou recentemente. E a gente voltou com tudo. Como vocês sabem, esse canal é novo. Ele tem poucos meses de vida, mas já nesses pequenos, né, nesses em poucos meses aqui, nesses pequenos passos que a gente deu, a gente conseguiu uma grande conquista, que foi ter o credenciamento aprovado para o K-Festival. Ah, quase nem acreditei. Então fazia muitos anos que eu não carregava aqui no pescoço uma credencial de jornalista. Muito tempo mesmo. E o que me inspirou a voltar, né, para esse lado do jornalismo? Foi a minha paixão pela Coreia, foi a minha paixão por toda a cultura, todo o entretenimento. E quando eu trabalhei há muitos anos atrás, na época que eu terminei a faculdade e terminando, porque eu já fazia estágio de jornalismo, eu já. Aliás, antes de entrar na faculdade, eu já escrevia, eu já tinha uma coluna no jornal sobre música, só para. E já tinha participado de grande festival. Então, assim, eu já estava nessa. E antes da faculdade, e na faculdade eu fui ficando cada vez mais apaixonada pela profissão. Só que aí depois eu acabei me desviando. E não é por acaso que esse canal aqui tem um foco em saúde mental. O ambiente, eu vou falar do lá atrás, né? Lá atrás, eu não sei como está agora, então eu não falo daquilo que eu não tive experiência. Eu, a experiência que eu tive trabalhando para grandes agências de notícia e para grandes jornais, e era que era um ambiente bem tóxico. E tinha muito essa coisa de pressão, né, para você entregar as matérias, as colunas, tudo tinha que ser muito rápido e tinha uma pressão muito grande. E eu sou uma pessoa que não funciona sob pressão. E desde aquela época lá, eu já tinha umas questões, né, relativas à saúde mental. Então, eu meio que fui obrigada a me afastar porque não estava fazendo bem, né? Então eu fui fazer outras coisas. E aí fiz muitas outras coisas, sou uma pessoa assim de multitarefas, uma pessoa muito versátil, fiz várias coisas. E entre elas, trabalhar com terapias integrativas e faço facilitação de regulação emocional.
Então, né, hoje eu tô falando um pouco mais sobre mim, sobre as coisas que eu faço, né, que me levaram a estar aqui nesse canal. Quando eu comecei a assistir os K-dramas e comecei a me apaixonar pela cultura coreana, né, acho que foi automático, né? Apaixonei, fiquei assistindo um dorama atrás do outro, normal, né? Isso acontece com todo mundo. Mas então, aí o meu lado jornalístico veio à tona e eu comecei a pesquisar tudo sobre a Coreia, entender o comportamento, entender como funciona a sociedade, entender como é o lado econômico, como que é a indústria do entretenimento. Então, eu fui estudando, estudando cada vez mais e aprendendo cada vez mais. Então, isso me levou a estar aqui hoje, me levou a estar no K-Festival, sabe, pesquisando e cobrindo tudo que estava acontecendo lá, conversando com várias pessoas. E foi muita emoção mesmo, sabe? Os shows, cada um que se apresentou lá estava muito preocupado em dar o seu melhor. Cada um estava procurando, sabe? Os coreanos então queriam assim ser perfeitos, né? Infelizmente, a gente teve alguns problemas com o som no segundo dia. E, e eles faziam questão de explicar, né? Explicavam, não, porque a gente ensaiou, tava tudo perfeitinho e tal, mas a gente tá tendo problema aqui com o som. E eles faziam questão de explicar e eles estavam pedindo a compreensão, né? De um certo modo, eles pedindo a compreensão das pessoas ali. E E a emoção deles, você via nos olhos, né? Eles ali emocionados de com a resposta. A gente já sabe que o público brasileiro dá uma resposta para eles fenomenal, né? Uma resposta que é cheia de emoção, que passa tanta emoção para eles que eles se sentem motivados. A gente pode ver várias declarações em várias entrevistas eles falando que, porque todo o amor que eu recebi, e aí eu me senti motivado a fazer melhor ainda. Isso é uma declaração meio que em geral esses coreanos fazem, não só no K-Festival, mas em outras oportunidades, outros shows aqui, porque a gente está tendo um atrás do outro, né? A gente está tendo muita demanda, porque os números são impressionantes, né? Aqui no foram 3 dias de festival, o K-Festival, e segundo a embaixada, o post da embaixada da Coreia, foram cerca de 75 mil participantes. Nossa, mas é muita gente, né? Queria aqui também trazer, né, aquela fazer um comentário daquela notícia que teve que lá em Curitiba eles foram fazer uma feira coreana que eram esperadas 5 mil pessoas e apareceram 40 mil pessoas. Então, a gente não tem como não notar, né, esse impacto da Coreia sobre o nosso país, né? E, e aqui a gente vai trazer aqui o soft power, né? O que é o soft power? Soft power é essa conquista da Coreia, né? Está conquistando outros países, outros territórios além das suas fronteiras através do entretenimento, através do K-pop, através dos K-dramas, através da sua culinária, através do turismo. Todo mundo quer ir lá na Coreia e quer conhecer as maravilhas de lá. E isso é uma forma de da Coreia estar, né, de ter um poder, estar no centro das atenções, que é chamado de soft power, que é um poder suave, enquanto alguns países, em pleno 2025, ainda tentam dominar a força, ou seja, com guerra, com violência. Então, então vem se falando muito, né, sobre a Hallyu, que é essa onda coreana que está varrendo o mundo.
E às vezes, talvez as pessoas possam pensar que é uma coisa ruim, né? Sim, é uma estratégia que a Coreia investiu muito, né, para sair de uma condição de devastada pela dominação, invasão japonesa e uma nação que passou fome, mas que teve um avanço econômico muito grande, né? E aí chegou onde chegou. E tá onde tá. E tá rica e tá na crista da onda, essa onda coreana. E aí algumas pessoas podem pensar que é uma coisa ruim, né? Porque não deixa de ser uma estratégia de dominação. E aí eu trago para reflexão isso, né? Como eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, a gente está buscando um caminho do meio, que é o que está na bandeira da Coreia, né? Que é o símbolo Yin Yang, que é o equilíbrio dos opostos. Pode até ser, né, que eles estão dominando o mundo, mas e quantas pessoas eles estão ajudando? Porque são muitas histórias, né? São muitas histórias de pessoas que saíram de condições mentais ruins e que, sabe, melhoraram por ter os doramas, por ter os K-dramas, por ter o K-pop, a música e a mensagem de a gente tem lá artistas maravilhosos e sensíveis, né? E que passam mensagens maravilhosas e que reacendem a esperança das pessoas. Então, acho que o nosso planeta ainda não está naquele ponto em que formamos uma comunidade global e está todo mundo se ajudando, né? Embora isso aconteça, mas a gente ainda tem essa história de dominação, né? E se a gente tem essa história de dominação, eu acho que melhor que seja com soft power e melhor que seja também ajudando as pessoas. E quanto mais pessoas estiverem bem, mais elas vão se libertar. Porque a gente fica dominado, a gente fica refém de situações quando a gente não tá bem, a gente não tá no modo de sobrevivência, a gente não tem autonomia. Então, de certa forma, eu acho que dentro desse soft power, dessa Hallyu, também tem a chave para libertação dessa dominação. Então é isso. Dito isso, vamos falar do festival, né? Foram 75 mil pessoas e foi um evento que não só trouxe o entretenimento, esse de larga escala que a gente vê na Netflix, que a gente vê todas as mídias, todas as redes sociais e os videoclipes e as músicas, não foi só isso. A gente teve muita coisa tradicional, que a gente teve as apresentações de caligrafia coreana, a gente teve grupos de dança tradicional coreana, a gente teve uns stands com as pessoas podendo experimentar o hanbok, que é aquele traje tradicional coreano, que a gente vê nos doramas históricos, né? A gente teve a apresentação de Daegun, que é a flauta e a flauta de bambu coreana. A gente teve o canto folk coreano. Eu tô olhando aqui do lado da minha cola, porque é muita coisa, foi muita coisa. Esse festival foi gigante. Lá dentro eu me perdia. Total. Aonde que eu vi tal coisa, já não sei mais onde eu estou, porque era muita coisa, né? E aí vem também, né, que economicamente esse festival ajudou a muita gente, né? É muito legal, a gente viu muito empreendedor e empreendedora lá. As pessoas que trabalham, que fazem uns itens para as fãs, né? Bottoms e quadrinhos e cards e milhões de coisas, produtos ali coreanos de tudo quanto é jeito. Produtos de skincare tinha, e tinha também muita comida que a gente não sabia nem o que escolher. Comida maravilhosa. Drinks coreanos. Ah, eu experimentei.
Depois eu vou fazer post sobre isso. Tinha tanta coisa que, nossa, e foi prestigiado ali por três embaixadores, dois embaixadores da Coreia, o embaixador da Coreia do Sul aqui no país, que eu tive a honra de encontrar, tirar uma foto com ele e com a sua esposa. Ele estava muito simpático, né, sorrindo para todo mundo, atendendo a todo mundo. E teve também o embaixador de Relações Internacionais da Coreia, e a gente teve também o diretor do Departamento da Ásia-Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulo Elias. Então, é muito importante para o nosso país essa ligação com a Coreia. É muito importante. E a nível político. Mas, enfim, não vamos ficar falando muito aqui de política. Queria falar sobre as pessoas que estiveram lá no festival. Como eu estava ali em frente ao palco, naquele vão para a imprensa, estava ali, eu conversei com algumas pessoas que estavam ali na grade. E aí, conversando com as pessoas que estavam ali desde de manhã cedo, o festival começou no final da manhã e ia até a noite. No sábado eu saí de lá, 10 horas da noite acabou, e no domingo acabou mais de 11 horas da noite, né? Ficou bem tarde. E as pessoas ali. Gente, a gente está no período de seca aqui em Brasília e as pessoas ali não estavam se hidratando, bebendo água e nem comendo direito. Eu conversei ali com ela. Então, esse é o ponto aqui do canal, da gente falar de saúde mental, e saúde mental começa no autocuidado, né? E, gente, precisa se cuidar. Você vai ali curtir, vai ali ter um momento sensacional, inesquecível, mas é muito melhor um momento inesquecível com você estando alimentado, hidratado, e o pessoal meio que esquece de si mesmo, né? Então, o canal é sobre isso, né? Eu já falei aqui que eu meio que esqueci das outras coisas na vida quando eu fiquei viciada nos doramas. E aí, aos poucos eu fui voltando, fui percebendo o quanto aquilo não estava sendo legal para minha vida. E aí fui equilibrando, ó, o caminho do meio ali, equilibrando e usando o meu tempo para outras coisas também. Parar com essa história de repente no final de semana, eu vou ficar em casa assistindo dorama um atrás do outro. No último fim de semana, eu fui ao parque e fiquei ali em contato com a natureza e vendo os bichinhos e vendo o pôr do sol, fim de tarde, e fez muito bem. Então, essas coisas são importantes. Por mais que a gente ame uma coisa, é apaixonado por aquilo, mas se a gente ficar só naquilo, a gente começa a limitar a nossa vida. E tudo que é limitante, tudo que prende a gente e acaba prejudicando a nossa saúde mental, acaba prejudicando as nossas relações, acaba prejudicando o nosso desenvolvimento, alcançar os nossos objetivos. Então, isso tudo é muito importante. E aí o canal tá aqui para te lembrar disso. Foram maravilhosos os momentos, assim. As pessoas que eu pude conversar um pouquinho, encontrar, que foi o Gabriel, foi apresentador, que eu já conhecia, já segui ele nas redes, né? Foi um simpático lá no K-Festival. Foi, nossa, que cavalheiro, né? Que simpatia e que simplicidade. Aquilo que a gente vê lá no Instagram foi legal confirmar ali ao vivo. E conhecer o March 12, que eu não conhecia, tive uma chance de conversar com ele rapidinho. Infelizmente, eu não consegui entrevistar essas pessoas por uma série de razões, mas enfim, conversei com ele e também ele foi uma simpatia e cantou as OSTs, né, que são as trilhas sonoras dos doramas, igual o Kisu, que eu encontrei e fiz um vídeo aqui sobre isso. Então, sobre ele, e o March 12 foi a mesma coisa. Ele veio cantando as trilhas dos doramas e apresentando um pouco do seu trabalho autoral. E também, assim como o Kisu, ele escolheu uma música brasileira para cantar para a galera. E aí foi uma surpresa, porque eu jamais esperaria que ele cantasse música de Sandy Júnior, né? Aquela música, né? Esse turu, turu, turu no meu peito. E ele cantando foi muito fofo. O que é legal demais, né? Porque assim,
esses doramas coreanos, esses ídolos, têm essa coisa, né, de ser assim, sexy e fofo ao mesmo tempo. Então, é muito legal essa ter mais de uma característica, não ser uma coisa só, né? Ser várias coisas ao mesmo tempo e coisas que pareciam assim totalmente contraditórias e eles mesclaram isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito neles. Então, foi muito legal. A gente teve o Vincent e o Lowell. O Vincent toca guitarra, aí já não tinha, né, a dança lá do K-pop, não tinha esse tema, mas eles têm música autoral e o Vincent mandando ver na guitarra, muito legal. E o Lowell ali cantando também. Nossa, foi muito bom esse show. E eles estão em turnê pelo Brasil, vão fazer mais shows. Eu recomendo. Show maravilhoso. Eu não conhecia, foi a primeira vez e já amei no show. Enfim, não vai dar para falar de todo mundo. Foi muita gente. E aí eu deixo para o final, foi os grandes astros do K-Festival, que foi o Unite. O Unite eu tinha visto muito pouco na internet antes, também não conhecia. E aí eu amei os dois shows, foram maravilhosos. Os dois shows foram lindos. Eu tenho vídeos e fotos que estão lá eu postei nos stories na semana passada e tá lá nos destaques. Então, se você entrar lá no perfil Respiro Coreano, só tem esse Respiro Coreano lá no Instagram, tem lá, tá lá nos destaques do K-Festival. Tem os vídeos que eu fiz, as fotos que eu tirei e foi muito legal, foi maravilhoso. A única coisa que não foi legal, deixo aqui a polêmica para o final, é que a empresa responsável pelo Unite trazer aqui ficou restringindo e restringindo, e a gente da imprensa não podia chegar muito perto deles, não podia. Na verdade, no segundo dia de show a gente foi tirado ali, muita gente foi tirada ali daquele recuo entre o palco e a plateia. A gente precisou sair de lá porque eles não queriam que a gente ficasse mais lá. Enfim, eles ficaram bem chatos. E por quê? Por causa daquele incidente infeliz, né, daquela fã que agarrou e beijou um deles. Então, foi esse reflexo, né? Eu li matérias que saíram no jornal coreano e o jornal coreano, né, foi muito duro a respeito do que aconteceu. Porque foi sério, né? Aqui no Brasil a gente tem essa coisa de relevar muito, né? A gente tem essa cultura que é mais chega mais perto, abraça, dá beijo, essas coisas. E a gente sabe que a cultura coreana não é a mesma coisa, então um jornal coreano que eu vi lá, a matéria era bem dura e falando de assédio, e realmente foi assédio, realmente foi um crime, isso não se faz. E as consequências foram sentidas lá no show, né? E eu consegui chegar próximo a um deles, né, antes do show e consegui cumprimentar. Eu de longe, eu não cheguei, não me aproximei muito, porque eu cheguei por acaso ali numa área restrita que nem era para eu estar lá, mas eu cheguei de longe, Anhô, e ele automaticamente, Anhô. Depois eu perguntei, Can I take a picture? Posso tirar uma foto? E aí ele olhava para mim assim, porque ele estava passando e ele estava junto com uma das pessoas lá da empresa, da produtora lá, que estava ali meio de guarda-costa. Na verdade, eles foram proibidos. Mas quando eu pedi para tirar uma foto, ele olhou para mim assim, tipo assim, ele não soube o que dizer. A leitura que eu faço é que ele queria. Por ele daria foto, mas assim, ele ficou naquela porque ele viu que eu fui muito respeitosa. Eu acho que ele sentiu a vontade de tirar foto, de atender, mas não podia. Ele estava ali com a representante lá da empresa, uma funcionária da empresa, que estava ali do lado, que não olhava nem para o lado, ela nem olhou para mim, e com a cara fechada, tipo assim, só conduzindo ele de volta para o camarim. Aí eu falei: respira, respira, Gisele. Não foi possível. Mas depois ele subiu ao palco, todos eles subiram ao palco, tirei as fotos e fiz filmes e curti com o show, foi maravilhoso. E eu tenho só a agradecer, agradeço demais a produção do K-Festival
por ter aprovado a credencial. Um canal aqui pequeno, começando. Agradeço imensamente, eu fiquei muito feliz. E fiz vários contatos de várias pessoas que eu quero trazer para entrevistar aqui no canal e falar de várias coisas ainda, aos pouquinhos, porque eu preciso de respiros, pausas. O festival foi bem intenso, né? Tinha que processar isso tudo. Ainda estou processando. E eu vou trazer pessoas que estiveram trabalhando lá no festival, que todas elas relativas à cultura coreana, eu vou trazer aqui e vai ser bem legal. Assim que der, a gente vai trazer essas entrevistas para vocês. Então, é isso. 감사합니다.